Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Fernando, trabalho na Bluesoft e vou falar nessa noite sobre logística. O que é e qual a sua importância? O que é logística? Popularmente falando, logística é entendido simplesmente como transportes. Mas só que logística é muito mais do que transportes, né? A gente pode... Hoje à noite a gente vai verificar isso, porque logística não é apenas transporte, é muito mais do que isso. Envolve muitos outros fatores, né? Então, para entender o que é logística, a gente precisa entender o princípio de tudo, né? Antigamente, quando os sistemas de transporte, manipulação e armazenagem não eram muito bons ainda, não eram muito eficientes, então era necessário que os centros de produção ficassem próximos dos centros de consumo. O que quer dizer, os produtores ficavam próximos dos locais que vendiam os produtos. Por causa disso, por esse motivo era necessário que a produção escoasse logo. E não tinha um planejamento, não tinha um crescimento da empresa em relação a isso. Os transtornos que eram gerados era que, devido à proximidade, as pessoas não poderiam morar em qualquer lugar, e sim perto dos centros de produção. Então tinha essa limitação, as pessoas não poderiam morar longe dos centros de produção, senão ficariam praticamente isoladas. Por outro lado, para o produtor também não era bom isso, pois o mercado ficava muito restrito e sem a possibilidade de grandes planos de crescimento. Só que isso mudou, né? Com o desenvolvimento dos sistemas de transporte e manipulação e de armazenagem, a situação agora é outra. Foi possível aumentar a distância entre os centros de produção e de consumo, possibilitando até mesmo que um centro de produção viesse a trabalhar com mais de um centro de consumo, e vice-versa também, né? A gente pode ver aqui, os centros de produção estão mais distantes dos centros de consumo, e a gente vê os centros de consumo recebendo de mais de um centro de produção e os centros de produção trabalhando com mais de um centro de consumo, né? Que é mais ou menos o que vemos hoje. Por que isso foi possível? Exatamente pela melhora nos sistemas de transporte, manipulação e armazenagem. E logística tem a ver com tudo isso. Quais foram os benefícios gerados? Com isso, foi permitido que consumir produtos fora de época, né? Antes as pessoas só consumiam produtos de época, né? Eram tudo sazonais, né? Naquele tempo. Agora não. Agora é possível, na maior parte dos itens, serem consumidos fora de época. Gerou maior variedade de produtos, porque um centro de consumo recebia de mais de um centro de produção. Então gerou maior variedade de produtos. Gerou maior mobilidade das pessoas, porque agora as pessoas não precisavam morar perto dos centros de produção, né? Basta, em qualquer lugar, hoje é possível chegar aos produtos, né? Então, a logística possibilitou isso. E estimulou a oferta e a redução de preços. Entretanto, para se adequar a isso, é necessário, né, que a logística tenha eficiência e eficácia, né? A logística, ela trabalha nessas áreas: gerenciamento de estoques. É necessário que o gerenciamento de estoques seja eficiente, que seja eficaz. O seu armazenamento seja de forma organizada, de forma a se identificar os produtos rapidamente, onde eles estão. O manuseio e o transporte desses itens, desses bens, deve ser feito de forma eficaz e eficiente. Esses são aspectos fundamentais. Sem uma logística eficiente e eficaz, teremos problemas com todos esses aspectos. Daí vemos a importância da logística. Só por causa dessa eficácia e dessa eficiência da logística,
é que foi possível chegar ao ponto que estamos hoje, da forma organizada como estamos hoje. Então aqui nós temos um fluxo logístico, que é um pouco mais atual. Aqui nós temos o fornecedor secundário, que fornece a um fornecedor primário, aqui secundário e primário em relação à indústria, tá? Então um fornecedor primário fornece à indústria, que por sua vez fornece ao centro de distribuição, mais conhecido como CD, que por sua vez fornece ao centro consumidor, que é o varejo, as lojas e tudo mais, que por sua vez fornece ao consumidor final. Esse é o fluxo principal e mais atual, que é o fluxo logístico. O fornecedor secundário é o que dá origem ao fluxo. Por exemplo, uma empresa que produz, extrai minério, né? Ela está lá no início de todo o fluxo, né? O fornecedor primário é o que disponibiliza a matéria-prima da indústria. Então, por exemplo, o aço, né? Quando a pessoa pega o minério, transforma em aço, que vai ser usado pela indústria. A indústria recebe a matéria-prima e produz o item acabado, por exemplo, um eletrodoméstico, né? E a indústria envia um CD que envia a um centro consumidor, que faz a entrega ou não ao consumidor final. Depende do tipo de produto e da relevância de entregar ao consumidor final. Alguns produtos não são entregues ao consumidor final. O consumidor final vai buscar no centro de consumo. Então a logística ela trabalha nesse fluxo desde a sua origem, que é a matéria-prima, né, até o seu consumidor final. Cuidando de 3 áreas fundamentais, que são estoque, o nível de estoque necessário para cada elo desse fluxo. Qual é o nível de estoque que é necessário em cada elo de fluxo para que o consumidor final seja atendido? Transporte. Como fazer a movimentação dos produtos nesse fluxo, de um elo ao outro. Localização, que é como controlar os níveis de estoque e transportar de maneira mais econômica, que essa é a grande vantagem da logística, economizar. Então nós temos aqui uma definição, que é desse conselho, o CSCMP, que é o principal conselho de profissionais da gestão de cadeias de suprimento. Ele diz que logística é o processo de planejar, executar e controlar o fluxo de armazenagem, de forma eficaz e eficiente, em termos de tempo, qualidade e custos, de matérias-primas, materiais de elaboração, em elaboração, produtos acabados e serviços, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender às exigências do consumidor. Essa aqui é a definição padrão desse conselho, que é o principal aí das cadeias de suprimento logísticos. Então vamos entender essa definição. A definição diz que logística é, primeiramente, planejar, executar e controlar. Mas planejar, executar e controlar o quê? Primeiramente, o fluxo, que tem a ver com o transporte dos produtos. E também a armazenagem, que tem a ver com o estoque, o estocar os produtos. É necessário que tanto o fluxo como a armazenagem seja planejado e seja feito de uma forma controlada. Tem que ter um controle nisso. E envolvendo esses 2 aspectos, a manipulação dos produtos. A manipulação também deve ser algo controlado e planejado. Não pode ser de qualquer jeito, né? Então esse ciclo, transportar, estocar e manipular produtos, deve ser feito de forma eficaz e eficiente. Eficaz para produzir os resultados esperados. E eficiente nos processos que são usados para fazer todo esse transporte, estoque, manipulação, deve ser feito de uma forma correta. Então nós temos aqui a eficiência e eficácia. Qual a diferença entre eficiência e eficácia, né? Eficiência é fazer certo as coisas, e eficácia é fazer a coisa certa, né? A eficiência está ligado mais com o realizar as operações com menos recursos, menos tempo, menor orçamento, menos pessoas e menos matéria-prima, porque isso diminui os recursos. E fazer a coisa certa, que é a eficácia, é atingir os resultados esperados, né? O objetivo maior, o grande desafio da logística é juntar essas 2
esses dois objetivos e conseguir atingi-los. É possível ser eficaz, mas não eficiente. Isso é, atingir o resultado usando os processos inadequados, né? Ele consegue atingir os seus resultados, mas às vezes de forma muito custosa, né? Por exemplo. E da mesma forma, é possível ser eficiente, mas não eficaz. Isto é, realizar um ótimo trabalho nos processos, mas não atingir o resultado esperado. Às vezes o pessoal trabalha da forma correta, tem um bom processo, mas não atinge os seus resultados, né? E esse trabalho eficaz e eficiente é no que se refere a tempo, quantidade e custos. Tempo, que é a movimentação, tem que ser dentro do tempo esperado, né? Para que todo esse fluxo de logística seja eficiente e eficaz, é preciso que a movimentação ocorra dentro do tempo esperado. A qualidade. O produto não pode chegar danificado, ele tem que chegar inteiro e deve chegar no prazo correto. Quando você não entrega no prazo correto, você diminui a qualidade do produto. Por quê? Porque o serviço perdeu a sua qualidade, e o serviço faz parte também, a prestação de serviço. E o custo. O processo logístico não pode ser custoso a ponto de se tornar inviável, né? E o que é transportado, né? O que é transportado, manipulado e estocado, que são as matérias-primas, os materiais em elaboração, produtos acabados e serviços também. É claro que serviços não são estocados, não são transportados, mas os recursos deles são. Então ele faz parte da logística também. E o principal objetivo assim da logística é equilibrar a oferta e a demanda. A logística é importante do ponto de vista estratégico, pois, quando eficaz e eficiente, é uma ferramenta que vai equilibrar a oferta e a demanda. Se a oferta for maior que a demanda, teremos um excesso de estoque. E estoque é dinheiro, então quando você tem um excesso de estoque, você começa a ter prejuízo. Se a oferta for menor que a demanda, teremos uma falta de mercadoria e os preços tenderão a subir, gerando uma instabilidade. Então, para finalizar, a finalidade da logística é atender ao consumidor, colocando em suas mãos o produto certo, no tempo certo e na hora certa. Essas são as minhas fontes e obrigado.